Olá, gente interessante, começando mais um programa. E hoje fazendo a pré-estreia do novo programa que será conduzido por Dr. Luiz Fernando Borges. Esse programa se chamará Papo de Médico. Ele vai receber os seus entrevistados e dentro da nossa linha de uma boa qualidade de vida, que nós começamos falando de sexagenários, diminuição de hormônios, problemas vasculares. Então, a partir de agora, você tem um novo programa, Papo de Médico. Espero que vocês gostem. Bom, estamos iniciando aqui o primeiro programa Papo de Médico. Gostaria muito de agradecer a oportunidade do Dr. Elias Cassis. Espero estar contribuindo para esclarecer situações do dia a dia da medicina, que faz parte da vida das pessoas, que faz parte realmente do nosso dia a dia. E nada melhor para começar esse programa do que receber um amigo pessoal, Dr. Marco Mesquita. Ele é um cirurgião vascular que se destaca aqui na medicina privada de Rio Preto. Muito obrigado pela tua presença, Marco Mesquita. Eu que agradeço o convite, teria um imenso prazer em participar do seu programa e responder as dúvidas que a população tenha em relação à cirurgia vascular. Exatamente. E antes da gente entrar nos pormenores, naquelas dúvidas de consultório, aquelas pacientes que vai fazer uma cirurgia, doutor Marco, eu gostaria que, com a tua larga experiência na área, você me traçasse, assim, dentro da tua especialidade, desde a época que você começou até os dias atuais, você passou por muitas mudanças, muitos avanços tecnológicos, você que é um médico super atualizado. O que você me conta, assim, do início da tua carreira médica até os dias de hoje, doutor Marco? A cirurgia vascular, nesses últimos 20 anos, 30 anos, ela passou por experiências transformadoras. Desde as cirurgias convencionais, que já eram feitas, cirurgias abertas, cirurgias traumáticas, cirurgias vasculares, tanto venosas como arteriais, até procedimentos com o advento do ultrassom Doppler, que é um exame que hoje nos dá a certeza da patologia, nos dá a certeza da localização topográfica da patologia, chegando até os procedimentos endovasculares. Os procedimentos endovasculares são aqueles procedimentos realizados no interior dos vasos, como colocação de stents, colocação de próteses e diversos mecanismos que possamos fazer menorizando o trauma do paciente, diminuindo a internação hospitalar, diminuindo o risco anestésico e, consequentemente, as complicações. Então, houve um avanço muito grande da cirurgia vascular em relação à cirurgia endovascular. Em relação à cirurgia menos agressiva, com menos corte, com procedimentos melhores para os pacientes em geral. Exatamente. Dentro dessa evolução, doutor Marco, você considera que os custos aumentaram com as novas tecnologias ou você considera que simplificou, na verdade? Em alguns procedimentos, o custo realmente ainda está um pouco alto, devido são materiais importados, do tipo dos stents, das próteses de artérias, ao passo que procedimentos vasculares venosos, nós temos hoje procedimentos com espumas, nós temos procedimentos a laser, que eles diminuíram muito o custo em relação à internação do hospital. Hoje o paciente faz esse procedimento, ele não perde mais dia de serviço, ele não precisa ficar de repouso mais e, consequentemente, ele não precisa mais de uma internação hospitalar. Então, na maioria das vezes, nós optamos por procedimentos não agressivos, porém, cada qual existe a sua indicação. Para cada qual procedimento, após uma boa avaliação, após um exame Doppler, que é um exame de ultrassom das artérias das veias, nós podemos, com calma, discutir com o cliente qual é o melhor procedimento. Não só a custo cirúrgico, porém risco também de vida. Certo. E para começar a falar das questões mais específicas, doutor Marco, eu gostaria que você me falasse assim, o que são varizes? O que é a famosa varizes? Como que ela surge? Ela é mais frequente na mulher? Qual a definição da patologia? O tratamento atual mais moderno? O que você me diz a respeito? A cirurgia vascular, nós gostamos de dividir em 3 etapas. A etapa venosa,
a etapa arterial e linfática. Nesse bloco, nós vamos dizer, conforme a sua pergunta, sobre as cirurgias venosas. O que são varizes? No geral, são veias dilatadas, superficiais da perna. Nós vamos aqui nos abter simplesmente a varizes das pernas. Nós temos varizes esofágicas, varizes ovarianas, mas nós vamos dizer a sua pergunta aqui, varizes de membros inferiores das pernas. A incidência das varizes é maior na proporção de 4:1 em relação ao sexo masculino. Existem muitos mitos, salto alto já foi abolido. Agora, existem sim fatores que causam a varizes, que atenuam as varizes. Seria o fator hereditário, o uso de anticoncepcional, o uso de hormônio, de reposição hormonal, obesidade, aquelas pacientes que ficam muito tempo com a perna para baixo, sentado, que chamam ortostatismo. Então, são vários fatores. Agora, as varizes, hoje, nós precisamos fazer, antes de qualquer coisa, como eu te disse, fazer um exame do sistema venoso profundo e superficial, que chama-se Doppler. Com ele, nós vamos ver se há necessidade da retirada daquela veia safena, que todo mundo sabe, se há um comprometimento do sistema venoso profundo. Então, a partir deste momento, aí nós vamos, com o cliente, identificar qual é o melhor tipo de tratamento para a paciente. Hoje, quais são os tratamentos modernos que nós temos? Então, nós temos hoje o tratamento convencional de varize, que é realizado com microincisões, que é onde a veia ela é retirada e após ser retirada, nós fazemos aquele curativo. Nesse segmento, nós temos dois tipos de cirurgia. Nós temos a microcirurgia e a cirurgia, que são pequenos colaterais dilatadas, que na maioria dos casos não necessitam nem de internação e nem de anestesia. Simplesmente são realizadas com anestesia local, onde a cliente faz e vai embora para a casa dela. Aí nós temos a cirurgia de varizes propriamente dita, que são aquelas que você pode com safena ou sem safena. Isso é, se a safena, que a veia safena estiver doente, você tem que fazer a extração da safena, que é chamada de safenectomia. Agora, existe uma possibilidade das varizes não ter patologia na safena. Então, você preserva a veia safena, que está boa, e você retira as veias dilatadas colaterais, que são as chamadas varizes. Um outro método que escolha hoje, que está muito em evidência, é o método da espuma. Então, como isso é novidade, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui e voltaremos em breve para concluir o raciocínio do Dr. Marco Mesquita. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Olá, semana que vem, gente interessante vai receber um especialista em previdência privada, aposentadoria, aumento de patrimônio e manutenção também. Muito interessante, estaremos recebendo Eduardo Petroni. Não perca, será uma bela entrevista. Estamos de volta com o nosso Papo de Médico, hoje com o Dr. Marco Mesquita, com assuntos muito interessantes. Eu gostaria, Dr. Marco, de saber a respeito da espuma, que hoje é uma febre, todo mundo quer fazer um procedimento mais conservador. O que você tem a me dizer a respeito da espuma? Bom, é como eu te disse, existe alguns, no bloco anterior, eu comentei sobre a cirurgia propriamente dita de varizes, que é uma ótima indicação, dependendo do seu caso, cai muito bem. Só que nós temos hoje algumas outras possibilidades,
como o laser e como a espuma. Nesse caso, nós vamos dizer sobre a espuma. A espuma é um procedimento já mais ou menos utilizado na França por 20 anos, que está chegando no Brasil, que já chegou há mais ou menos uns 8 anos. Essa espuma é simplesmente um procedimento ao qual é injetado dentro da veia, que é um procedimento endovascular, assim como o laser, que você injeta uma solução e essa solução injetada dentro das veias, que nós fazemos e recomendamos, sempre guiado por ultrassom, para você ter uma noção da extensão do líquido. Esse procedimento, ao contrário da cirurgia, ele não retira a cirurgia. Ele faz uma alteração no endotélio da veia. O que é endotélio da veia? É uma reação dentro da parede da veia que provoca um colabamento da parede da veia. Consequentemente, essa veia deixa de funcionar. O resultado final entre a espuma e a cirurgia, não existe alterações. Porém, a espuma requer o uso de uma meia elástica compressiva por pelo menos 30 dias. Só que não requer internação e não requer anestesia. Porém, existe essa necessidade de uma compressão elástica por pelo menos 30 dias. Um outro método que nós temos, também é um procedimento endovascular, é um procedimento com laser. O procedimento com laser, ele tem uma semelhança muito grande com a espuma, porém é feita uma punção guiada com ultrassom e é passada uma fibra óptica dentro da veia ao qual nós queremos tirar ou esclerosar. Essa fibra óptica tem um limite, é liberado energia por dentro da veia e você vai queimando, entre aspas, e você vai atrofiando essa veia, que é exatamente um procedimento semelhante à espuma. Porém, uma é feita química com a solução e outra é feita através de liberação de energia dentro das veias. Qual é o melhor procedimento? É aquele procedimento que melhor cai ao paciente após uma boa avaliação do cirurgião vascular. É discutido com o cliente, é colocado as 3 opções à paciente e aquela melhor opção que convir a ela e ao médico é realizar o tratamento. E esse tratamento da espuma, Dr. Marco, o custo dele é muito elevado, tem cobertura pelos planos de saúde? Por ser um mecanismo novo no Brasil, digo de 8 anos para cá, porque isso existe há 20 anos na Itália e na Espanha, na Europa, os procedimentos são dificilmente feitos hoje, a crossectomia, que nós chamamos de cirurgia de varizes. Os convênios, alguns convênios já liberam o pagamento, nós pedimos e já libera esse pagamento. O custo, ele é semelhante a uma internação hospitalar, a um custo de uma variz normal. Já o laser, ele possui um custo maior, porque a fibra que nós usamos são fibras que não podem ser reesterilizadas, então existe um pouquinho custo maior. E a nossa esperança é que os convênios autorizem tanto um procedimento quanto outro procedimento, pensando no bem-estar do paciente. Sem dúvida alguma. Você estava falando do tratamento, mas eu quero retomar um pouquinho a questão da varizes, que é a patologia mais frequente do dia a dia, né? O procedimento, ele é mais procurado por uma questão estética ou quando o paciente tem realmente algum sintoma, algum quadro doloroso? E qual o quadro clínico que o paciente pode apresentar? Uma ótima pergunta. Nós, antigamente, usávamos muito o termo estética de varize. Esse termo estético, ele abrange dependendo da parte estética. Hoje, nós somos procurados também por pacientes que têm já um problema não só estético, como quais são os sintomas que pode vir a ter uma paciente com varize, que procura seu consultório não estético. É aquela paciente que tem uma dor em peso na perna, geralmente no final da tarde. É aquela paciente que quer colocar uma roupa, um shorts, uma saia, e aquelas varizes já estão incomodando, não saindo então da parte estética, já está entrando um fator social. Além de ser um predisponente à flebite, a uma trombose. Então, não se justifica hoje você deixar ter uma trombose, uma flebite
antes de operar as varizes. Então, o mais fácil é você tratar suas varizes com esses sintomas, dor em peso, cansaço, do que deixar virar uma trombose, uma erisipela ou alguma coisa do gênero. Exatamente. Dr. Marco, eu gostaria de entrar num outro assunto, que na verdade é o que eu observo no dia a dia, como ginecologista em Rio Preto, que é a questão do uso do hormônio sintético e os riscos de fenômenos tromboembólicos, né? Então, assim, volta e meia a gente observa na mídia casos bem raros de paciente que porventura tiveram uma complicação muito grave com o uso do hormônio sintético, e eu tenho procurado tranquilizar minhas pacientes, não criar esse alarde, esse pânico que se instala, que hoje com as tecnologias, doutor Marco, a gente recebe WhatsApp, mensagem no Facebook, doutor, eu estou tomando tal pílula, ela tem um risco de trombose, ou doutor, eu tomo tal hormônio, o que eu faço? Eu paro com o tratamento? Eu sei que a gente tem que avaliar o paciente como um todo, a gente não pode analisar só a nossa especialidade. O benefício que a paciente tem com o uso dos hormônios sintéticos, com o uso do anticoncepcional, são enormes. O que você poderia discorrer a respeito desse assunto e também um pouco para tranquilizar um pouco a situação que se instalou? Não tão raras assim as complicações. A princípio, nós temos que dividir esses hormônios, a alta incidência em pacientes jovens. Os hormônios hoje em dia, infelizmente, todos eles, na sua maioria, eles aumentam o fator de coagulação. O que quer dizer isso? Todo mundo sabe, eles predispõem algumas pacientes a ter um risco maior de trombose, tanto anticoncepcional quanto hormônios da menopausa. Mas tem que chamar atenção para esse detalhe. Existe um certo grupo de pacientes que possuem uma maior tendência, uma maior prevalência a ter trombose. Essas pacientes podem vir a ter uma doença, um conjunto de doenças que chama-se trombofilias. Essas trombofilias, o que são essas trombofilias? São doenças relacionadas com sangue que predispõem um aumento da trombose. Isso nós notamos também nas viagens prolongadas de avião ou de ônibus, ao qual é conhecida como síndrome da classe econômica. Veja bem, milhões de pacientes viajam de avião. Por que uma ou outra pessoa chega a ter essa trombose? Porque possivelmente essa paciente existe um fator causal que predispôs essa trombose. E assim é conhecido no uso de hormônios. Veja bem, você como ginecologista, muitas pacientes usam o hormonioterapia. Poucas, numa amostragem pequena, evoluem para trombose venosa profunda ou até flebites. Esse tipo de doente, ela tem que ser muito bem estudada para não sobrecarregar somente a culpa em cima do anticoncepcional. Então, são pacientes especiais que devem ser observadas, devem ser avaliadas por um cirurgião vascular, que vai fazer a pesquisa dessas trombofilias e, consequentemente, a melhor orientação. Existe um risco muito grande relacionado também ao cigarro. Aquelas pacientes que tomam anticoncepcional e que fazem uso do cigarro. Por esse mesmo motivo, todos nós sabemos que o cigarro é um vasoconstritor. Então, qual é o caminho que a paciente que está nos assistindo para não entrar em pânico? O primeiro caminho não é abandonar o anticoncepcional. Ela procurar o seu ginecologista, ser encaminhada, ver a história familiar, ver se na família existe alguma história de trombose antecedentes, para que seja feito um estudo dessa paciente direitinho. Na verdade, é uma avaliação criteriosa, né, doutor Marco? Super criteriosa. Pelo profissional adequado. Então, nós vamos fazer novamente um rápido intervalo e voltaremos a seguir com o Dr. Marco Mesquita. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique
Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Olá, semana que vem, gente interessante vai receber um especialista em previdência privada, aposentadoria, aumento de patrimônio e manutenção também. Muito interessante, estaremos recebendo Eduardo Petroni. Não perca, será uma bela entrevista. Voltamos aqui com o programa Papo de Médico, hoje recebendo nosso amigo Dr. Marco Mesquita Vascular. Dr. Marco, a gente tem que falar sobre as questões mais prevalentes, as questões que mais atingem a população em geral. E o diabetes mellitus hoje é 10% da população é acometido pelo diabetes mellitus, né? E existe a questão do pé diabético. Orienta quem nos assiste a respeito do pé diabético. Eu acho que de todas as informações que nós passamos aqui, doutor Luiz Fernando, eu acho que essa é uma informação importante. A questão do pé diabético. É uma questão importante que você que é diabético ou conhece alguém que seja diabético tem que tomar esses tipos de cuidados. Por quê? O pé diabético, quando bem cuidado, ele não dá alteração. Ele não dá alteração do tipo amputações, gangrenas, que tanto assusta as pessoas. O pé diabético é uma complicação vascular que pode levar a uma infecção, que pode levar a amputações. Então, é muito importante que você veja o seu pé diabético, caso você seja um diabético, ou que você conheça alguém diabético, sua família, algum amigo, que tenha alguns cuidados, como um cuidado de higiene nesse pé. Esse pé não pode ser cortado às unhas muito rentes. O ideal é que esse pé seja lixado essas unhas. O uso de não sapatos, não chinelos, isso é, andar descalço, você pode ter um trauma nesses pés. Sapatos apertados também são coisas que você tem que tomar cuidado. Se você tomar esse tipo de cuidado, com uma higiene muito bem feita, com esses cuidados, você não vai ter as alterações do pé. E nunca pode esquecer que o pé diabético eles produzem alterações vasculares. Então, é necessário que você não só trate o seu pé diabético, mas que você veja qual é a alteração na microcirculação vascular para que você não seja surpreendido mais tarde com um machucadinho, com uma alteração no seu pé diabético. Então, é importante um diagnóstico vascular, é importante um cirurgião vascular que conheça a patologia, ser bem examinado e ser bem acompanhado. Na verdade, as questões que envolvem a tua especialidade, Marco, é um assunto muito amplo que a gente já pode deixar um programa em aberto para frente. São várias questões, tem as questões arterial também que nós não abordamos, né? E eu vejo que o mais importante, doutor Marco, no meu dia a dia, eu pego pacientes jovens e não jovens que começam a tomar um anticoncepcional porque a vizinha toma, ou porque não foi na farmácia, o farmacêutico disse que é bom. Na verdade, tudo em medicina, e quando envolve questões tão importantes igual uma prescrição médica, precisa ser acompanhado por um profissional adequado. Então, assim, eu gostaria que você finalizasse nesse sentido, orientando o que pode acarretar uma situação errada dessa. Isso é uma matéria que está sendo discutida no Congresso Nacional. Procedimentos realizados por pessoas não médicas. Então, é muito importante que esses procedimentos, assim como você falou, sejam orientados por um profissional que esteja conhecendo a matéria, que saiba fazer até uma simples escleroterapia, que é aquela famosa queimar vasinhos. Não faça com pessoas que não sejam habilitadas. Não deixe se levar por conversas como você falou, a minha vizinha fez, não fez. Nós, cirurgiões vasculares, estamos aptos a tratar as suas varizes, o seu pé diabético e, assim como você falou, a sua doença arterial, que no início são patologias curáveis, são patologias
que não lhe trazem nenhum problemas. Então, vamos tratar com um profissional que saiba e por seu melhor dia a dia. Até na minha prática clínica, doutor Marco, eu sou ginecologista já há 16 anos. Felizmente, eu nunca tive uma complicação, já poderia ter ocorrido, porque existe uma estatística, por uma prescrição inadequada de um anticoncepcional, uma hormonioterapia, que eu costumo brincar com minhas pacientes, né? O vascular não gosta, às vezes, de uma reposição hormonal, mas eu costumo falar para o paciente, acabou a gasolina, nós temos que repor um pouquinho, entendeu, Marco? Até para o paciente manter uma qualidade de vida, uma disposição para as coisas, evitar a osteoporose. É uma série de vantagens que a paciente tem usando a hormonioterapia. Então, assim, mas eu tive um caso que me chamou muita atenção, uma paciente jovem que utilizou o primeiro anticoncepcional, que na verdade eu nunca prescreveria aquela dose de hormônio, uma pílula totalmente ultrapassada. Ela utilizou, ela sofreu uma complicação, um TEP, né, que é o tromboembolismo pulmonar, ficou na UTI um tempo e ela se recuperou porque ela é jovem. Mas isso que nós estamos falando, de ser prescrito por um profissional adequado, utilizar as doses corretas, você analisar o histórico daquele paciente, é de extrema importância, não é, doutor Marco? Exatamente. Uma das complicações da trombose venosa profunda, que a gente chama, ou mesmo até uma flebite de safena, chama-se embolia pulmonar, ou tromboembolismo pulmonar. É um coágulo que sai dessa tal veia, que está coagulada, migra e vai para o pulmão. Essa doença é geralmente uma doença com complicações sérias. Nossos agradecimentos a você que está nos ouvindo, que possa ter esses cuidados que o Dr. Luiz Fernando falou e que eu acabei de ensinar para vocês. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Eu agradeço demais a tua presença, Dr. Marco Mesquita. Nós iremos fazer novos programas com a tua presença. Eu agradeço. O assunto é muito extenso, muito amplo. Muito obrigado pela audiência. Retornaremos em breve com Papo de Médico. Muito obrigado.